Vamos agora fazer o estudo do Decreto 7508, que regulamenta a Lei 8080, que é de 2011, sobre questões recentes da banca CESP. Vamos, gente, verificar como temos essa abordagem nesse decreto e estudar, continuar firme nesse estudo direcionado para você alcançar a tão sonhada aprovação. Temos aqui, então, questão que é bastante cobrada nas provas de concurso, inclusive provas do CESP, sobre os requisitos para a instituição de uma região de saúde e as portas de entrada do SUS, pois são semelhantes e muitas são iguais. Vamos aqui verificar. A atenção primária, ela é uma porta de entrada do SUS. A pessoa pode ir a uma atenção primária, a uma equipe só da família, por exemplo. E é um requisito para que se institua uma região de saúde. Outro requisito é a urgência e emergência. Para que a região seja instituída, precisamos ter urgência e emergência naqueles municípios, no conjunto dos municípios. E é também uma porta de entrada. Se a pessoa tem um acidente, se a pessoa tem um acidente vascular encefálico, uma suspeita de um acidente vascular encefálico, vai para uma urgência e emergência. Então, isso é óbvio. E temos aqui a atenção psicossocial, que é tanto uma porta de entrada do SUS como um requisito para que se institua uma região de saúde. Lembrando que essa região de saúde precisa ter esses serviços. Não necessariamente todos os municípios dessa região de saúde precisam ter, a exemplo aqui do CAPS, da atenção psicossocial. É uma referência, por exemplo, de um município com porte maior para um menor. Mas o ideal é que todo município tenha esse serviço de atenção psicossocial e também uma pessoa pode ir diretamente a um CAPS fazer o atendimento. É uma porta de entrada do SUS. Vamos aqui verificar. Atenção ambulatorial, especializada e hospitalar. É também um requisito para se instituir uma região de saúde. E uma porta de entrada do SUS são serviços especiais de acesso aberto. O próprio nome diz, acesso aberto. Um exemplo, professor, nós temos o CTA, Centro de Testagem e Apoio Diagnóstico para as infecções sexualmente transmissíveis e HIV. Então, a pessoa pode ir diretamente, se tiver uma necessidade, o CEREST, que é um Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador. Também a pessoa, trabalhador, tem um problema de saúde relacionado ao trabalho, pode procurar um CEREST. Então, é um serviço especial para um determinado grupo, é uma porta de entrada do SUS. E nós temos ainda como requisito para a instituição das regiões de saúde a vigilância, gente. Precisamos ter a vigilância em saúde funcionando nas regiões de saúde. O ideal é que os municípios se organizem para oferecer a maior quantidade de serviços possível para a sua população de acordo com o seu porte. Mas nós temos aqui, pelo menos, a atenção básica e a vigilância em saúde em cada um dos municípios. E na região de saúde, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, vai depender do porte do município e de que forma ele vai se estruturar para desenvolver e desempenhar esses serviços. Então ficou bem claro, e nós temos que as redes de atenção à saúde, gente, na verdade as redes é um conjunto de ações de atenção básica, média e alta, ou seja, hierarquização, de forma articulada, de forma contínua, de forma que atenda às necessidades de saúde da população. E isso feito em um município apenas, ou também em um município em conjunto com outros, que é o processo de regionalização, com o objetivo principal de integralidade, de atender às necessidades de saúde da população. Então, as redes de atenção à saúde, nós temos que é a conjunção da regionalização e hierarquização com o objetivo de alcançar a integralidade. Ficou bem interessante. Um exemplo, professor, rede de atenção às urgências. Nós temos atenção básica faz parte, atenção domiciliar faz parte, a vigilância em saúde, principalmente na parte de prevenção, de campanhas educativas. A urgência e emergência faz parte, o SAMU faz parte, a UPA faz parte, é óbvio, e a atenção hospitalar. Então, são componentes que estão em todos os níveis de complexidade. Atenção básica, olha só. Na atenção de média complexidade nós temos as UPAs, por exemplo. Nós temos na atenção terciária as urgências, os hospitais. Enfim, nós temos componentes dessa rede de atenção às urgências em todos os níveis de complexidade do sistema. Inclusive, podendo ser feita de acordo com a organização daquele município para a população do determinado município. Ou então, para uma região de saúde. É importante frisarmos isso, por isso que nós falamos hierarquização, regionalização, para alcançar
a integralidade. Ficou bem fácil, né, gente, esse entendimento? Então, são compreendidas, elas estão dentro, essas redes de atenção à saúde, nas regiões de saúde. Professor, eu gostei do exemplo da rede de atenção às urgências. E nós temos outras redes, rede de atenção psicossocial, rede cegonha. Então, são várias redes de atenção à saúde, que elas se articulam entre si, precisam estar comunicadas pelo serviço de regulação. Enfim, é todo um complexo que deve ser organizado na gestão para que possamos oferecer as ações de serviço de saúde para a população de qualidade, resolutividade e que atenda às necessidades dessas pessoas, que é a integralidade. Então, nós temos também que podem ser compreendidas essas redes de atenção à saúde, além de uma região de saúde ou em várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores. É nas comissões intergestores em que se pactuam os fluxos assistenciais entre os municípios e estados. E aqui, para ficar bem claro, em relação à organização do SUS, olha só, gente, hierarquização, atenção básica, média e alta. Ficou claro. E é interessante esse conceito, porque essa hierarquização é na rede e não significa que a atenção de alta complexidade é mais importante que a média complexidade e que a atenção básica. O ideal, gente, era termos isso em círculo. Alguns autores já trazem isso em círculo, em que cada ponto do sistema é importante. Não podemos ter uma atenção de alta complexidade bem organizada, sem atenção básica para dar o suporte, sem a média complexidade. Precisamos ter a integração entre esses níveis de complexidade, em que nenhum é mais importante que o outro. Mas essa hierarquização é porque a pessoa não vai direto para a média complexidade se ela pode ser atendida na atenção básica. Ela não vai para a alta complexidade se ela pode ser atendida na média complexidade ou até mesmo na atenção básica. É nesse sentido a hierarquização da rede de atenção à saúde do nosso Brasil. E temos a regionalização, um exemplo aqui, ó, cada parte aqui colorida representa vários municípios de cada uma das regiões de saúde. E as regiões de saúde, elas se comunicam. Vamos aqui verificar um exemplo do estado da Bahia. Então, um exemplo que vai facilitar o nosso entendimento nesse processo de regionalização e hierarquização. A pessoa ela tem um problema de saúde e ela mora na cidade de Andorinha, cidade de pequeno porte da Bahia. Então, esse problema de saúde, se ele não for resolvido em Andorinha, ela pode recorrer a outros municípios da região de saúde do município de Andorinha. É exemplo de Senhor do Bonfim, que é o polo dessa micro-região, que é uma região de saúde, ou então mesmo é o município de Campo Formoso, que é outro município vizinho que pode oferecer determinado serviço, ação de saúde. Mas o problema de saúde dessa pessoa é um problema mais complexo e esses municípios não têm a capacidade instalada para resolver esse problema. Então ela pode recorrer a outros municípios de outras regiões de saúde. Então isso é uma organização do SUS. A exemplo de Juazeiro, que é um município polo da macro-região norte da Bahia, que envolve várias regiões de saúde da Bahia. Então, é um município que vai dar suporte para vários municípios no interior, na região norte da Bahia. Então, Juazeiro da Bahia. Então, essa pessoa pode recorrer a esse município. Em outras situações, em alguns casos, essa pessoa não consegue o atendimento de sua necessidade nesses municípios. Em Senhor do Bonfim, nem em Campo Formoso, nem em Juazeiro. Precisa de um atendimento mais complexo. Então, essa pessoa pode ser encaminhada para a Feira de Santana, é um exemplo, que em outra macro-região da Bahia, mas que tem um porte grande e que atende outros municípios do estado da Bahia, ou até mesmo para Salvador, que atende em algumas especialidades, em alguns procedimentos, em alguns tratamentos, os municípios do estado da Bahia. Tudo isso aqui, gente, esse fluxo ele é desenhado no processo de regionalização do estado da Bahia e se aplica aos outros estados do nosso país. Então tem que ser um processo de regionalização, de responsabilidades e também de recursos que são transferidos, por exemplo, para Salvador para atender a população em determinados serviços e ações de saúde. Então essa pessoa ela tem um caminho a ser percorrido. E para que se faça isso de forma organizada, precisamos de um sistema de regulação que tenha a comunicação entre esses entes para a pessoa não ficar de porta em porta, sem saber, muitas vezes, onde é que vai ser atendida. E sim, que a Secretaria de Saúde daquele município se organize com o sistema de regulação do estado da Bahia, e isso se aplica a todo o país, para fazer esse processo. Professor, e a pessoa pode ser atendida em outro estado? Sim, se tiver um processo de regionalização, de organização, pode sim ser atendido. E a pessoa que mora em Andorinha e quando tem um problema de saúde vai para São Paulo, Brasília, e lá é atendida, é atendida porque o SUS ele é universal. Então aqui é uma organização que nós temos no sistema de saúde, importante para entendermos várias questões da nossa banca CESP. Vamos lá
para a nossa questão. Aqui foi um outro concurso que teve no ano passado, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Vamos verificar de que forma esse tema foi cobrado do decreto 7508 de 2011. Então, à luz desse decreto, que regulamenta alguns dispositivos da Lei Orgânica do SUS, que é a Lei 8080, é uma das leis orgânicas do SUS, a mais importante, e nós temos também a Lei 8.142. E trata da gestão e da organização desse sistema, julgue os itens que se seguem relativos a políticas públicas em saúde. Cada um dos itens, gente, é uma questão que você vai colocar verdadeiro ou falso, certo ou errado. Então, essa é uma abordagem que o CESP tem. Tanto a ABCDE como certo e errado. Na nossa prova da EBC, nós não sabemos como vai ser feito isso. Depende de como a banca vai escolher, juntamente com a EBC. No projeto básico está claro que pode ser tanto o VOF, certo e errado, como a ABCDE. Quem vai decidir isso vai ser a banca, juntamente com a EBC, na hora do edital, que nós saberemos. Mas, enquanto isso, vamos responder as questões anteriores da CESP, tanto a ABCDE como o VOF, e também questões de outras bancas. Isso é importante, porque a CESP não abordou tudo em suas questões. Precisamos, então, exercitar outras temáticas e outros conteúdos por questões de outras bancas. O concurseiro que é aprovado, ele responde questões de bancas diversas em conjunto com o estudo da literatura, da teoria direcionada. E isso você está fazendo conosco no curso completo de enfermagem para concurso e no curso de conhecimentos básicos para a EBC. Vamos lá, gente, fazer aqui um estudo direcionado para você alcançar a tão sonhada aprovação. Questão número 7, vamos lá. A ESF, Estratégia de Saúde da Família, como modelo de política de atenção à saúde, tem como características essenciais a acessibilidade, com certeza, gente. A integralidade, ótimo. E a longitudinalidade, ou seja, o atendimento dessa pessoa ao longo do tempo em suas necessidades. Não é um problema pontual, mas como é uma ação de saúde que está próximo da residência da pessoa, que tem vínculo, que tem um contato que é contínuo, nós temos que a longitudinalidade é um dos princípios da estratégia de saúde da família. E nós temos aqui que, todavia, o atributo da coordenação do cuidado fica sob responsabilidade do serviço de atenção hospitalar e ambulatoriais especializados. É óbvio que está errado, não há o que discutir, esse item está errado. Quem vai coordenar e ordenar o cuidado na rede de atenção à saúde no SUS é a atenção básica, especialmente a estratégia de saúde da família. Então, esse item está falso, está errado. Professor, então, bem tranquilo aqui a questão do CESP. Nós estamos verificando, gente, que muitas vezes é a ansiedade que ocorre e esse temor de ser algo novo. Mas você vai perceber que, estudando com qualidade, o conteúdo do edital, juntamente com a resolução de questões, a sua vaga está garantida. É isso mesmo. Vamos lá. Questão 7, errada. Questão número 8. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde inicia-se pelas portas de entrada do SUS. Exatamente. A saber, vamos aqui verificar quais são as portas de entrada do SUS. Um tema, gente, que nós trabalhamos em nossas aulas de forma bem clara. Falamos aqui anteriormente e é bem tranquilo. Serviços de atenção primária. Sim, é uma porta de entrada do SUS. De urgência e emergência também. De atenção psicossocial. Ok. Especiais de acesso aberto. Até aqui nós temos as portas de entradas do SUS. E fala de atenção hospitalar e ambulatoriais especializados. Olha só, gente, questão do CESP de 2017, de um concurso importante, que é a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Questão facílima. É óbvio que eu sei que a atenção hospitalar e os serviços ambulatoriais especializados não são portas de entrada do SUS. Pelo contrário, as portas de entrada do SUS é quem vão encaminhar para esse serviço. Professor, mas a pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu conheço, teve um acidente e ela foi direto para um hospital de grande porte. Ela foi para a urgência daquele hospital. E na urgência daquele hospital, ela foi encaminhada para o centro cirúrgico, para a UTI. Mas a gente não tem que ela foi diretamente para a UTI ou diretamente para o centro cirúrgico. Ela foi para a urgência, que é uma das portas de entrada do SUS. Precisamos pautar isso daqui. Vamos seguindo. Está errado esse item. Outra questão, que é do TCE Pará 2016. Então, essas 3 provas que nós selecionamos para vocês aqui nessa nossa revisão primeira da legislação do SUS. Do TCE do Pará 2016, TRT 8ª Região e da Secretaria de Educação
do Distrito Federal 2017. São questões mais recentes que nós encontramos, mas na sua área do aluno, no nosso curso completo de enfermagem para concurso, e quem é das outras áreas no curso de conhecimentos básicos, nós teremos, gente, as questões de outras provas, de residência. Nós faremos realmente uma busca intensa. Lembrando, olha como é importante, nós faremos sempre a atualização daquele item que já está desatualizado, porque a literatura, ela modificou bastante nos últimos meses, e nós precisamos estudar nessa perspectiva de atualizações, tá certo? Então, material todo atualizado, toda semana materiais novos dessa banca na sua área do aluno. Então, podem ficar tranquilos que nós estamos já trabalhando com várias frentes, com a equipe de professores e também com a equipe nossa de coordenadores para fazermos isso o mais rápido possível, com qualidade e com o direcionamento que você já conhece e que você tanto valoriza aqui no nosso site Rômulo Passos. Vamos aqui, gente, para essa questão número 9. A respeito das formas de organização do serviço e do planejamento no SUS, julgue os itens que se seguem. Vamos verificar mais algumas questões do CESP. Olha só. Questão número 9. No cenário atual, ainda há pouca resolutividade na estratégia de saúde da família, demandando assim que o serviço de saúde do SUS priorizem o acesso ao cuidado secundário e ao terciário. Professor, esse item aqui eu fiquei com dúvida, porque realmente a estratégia de saúde da família que eu conheço, ela não é resolutiva, como eu gostaria e como está descrito na literatura. Mas a atenção secundária e terciária, ela é, gente, resolutiva, como deveria? Também não. O Sistema Único de Saúde, ele é perfeito? Também não. Mas falarmos que devido a ter pouca resolutividade na estratégia da família, a demanda maior no SUS é para atenção secundária e terciária, é um erro, gente. Na verdade, nós não temos um mundo que nós queríamos, nós não temos o sistema que nós queríamos, mas nós temos o quê? Uma atenção básica que já está avançada por todo o país, que tem também um programa de melhoria da qualidade, e nós temos que a organização do SUS ela está se fazendo aos poucos, e que a demanda para atenção básica no nosso país ela é muito grande, inclusive é onde a saúde chega em muitos locais. Por isso, não podemos afirmar que a atenção secundária e terciária estão, de certa forma, superlotadas, porque a atenção básica não funciona. O que ocorre muitas vezes é o contrário. Nós não temos um suporte da atenção secundária e terciária de qualidade e não ter a resolutividade dessa pessoa, pois ela não consegue fazer determinados procedimentos e tratamentos. Então, o item 9 está falso, gente. Não podemos falar isso. Que tem pouca resolutividade na estratégia da família, e isso faz com que nós tenhamos uma demanda maior para atenção secundária e terciária, porque nós percebemos que a atenção secundária e terciária tem também seus problemas, como a estratégia da família tem, mas falar que a atenção primária ela não tem resolutividade, como está dizendo aqui, está errado. Olha que questão interessante, interpretativa, mas bem simples. Questão número 10. Para o acesso aos cuidados secundário e terciário, é necessário aprimorar a regulação. Perfeito, gente. Tem que ter uma regulação, essa comunicação entre os entes federativos, entre os serviços de saúde, garantindo-se fluxos adequados a todos os níveis de complexidade tecnológica do sistema de saúde. Tem que ter fluxo, tem que ter organização, o sistema de regulação precisa funcionar para termos a rede de atenção à saúde, as redes de atenção à saúde funcionando de forma mais efetiva. Então, item 10 está perfeito. Até agora, gente, da questão 1 até a questão 10, nós respondemos com tranquilidade, segurança. E isso vai acontecer no dia da sua prova. Então, fique tranquila, fique tranquilo. Vamos lá verificar aqui alguns conceitos que estão no nosso decreto 7508. Mapa da saúde. Olha só a dica importante. O mapa da saúde é um instrumento de planejamento que foi criado pelo decreto 7508 para mapear as ações de serviço de saúde de todo o Brasil, por regiões, por estado e um mapa nacional, para verificarmos, por exemplo, em qual região de saúde tem um vazio assistencial, está faltando um determinado serviço, para termos um mapa e um raio-x sobre a situação de saúde, de ações de serviço de saúde, tanto da iniciativa privada como do SUS. Olha como é interessante. Diferentemente, a RENASES, que é a Relação Nacional das Ações e Serviços do SUS, ela vai reunir todos os serviços e ações do SUS para o alcance da integralidade. Então, ela está relacionada a RENASES com o SUS, o mapa da saúde,
como a saúde geral, tanto iniciativa privada como o Sistema Único de Saúde. É uma pegadinha. Serviços especiais de acesso aberto, nós falamos, exemplo, tem um acesso diferenciado para grupos que necessitam daquele atendimento. A exemplo do Sereste, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, para os trabalhadores. Protocolo clínico e diretriz terapêutica, também é um conceito interessante, e está sendo desenvolvido, estão sendo priorizados esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para determinados tratamentos de situações que se encontram. Tanto a parte diagnóstica, como a parte de tratamento, como a parte de condutas. Então, é bem interessante se padronizar isso no Sistema Único de Saúde. Então, nós temos esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticos que estão sendo desenvolvidos pela CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, que está vinculada, que está atrelada ao Ministério da Saúde. Nós falamos sobre isso, gente, de forma bem detalhada na nossa aula sobre o Decreto 7508. São 3 aulas bem intensas para que você domine a legislação do SUS. Lembrando que aqui no nosso site RomoPass, o curso de legislação do SUS ele é ministrado por mim e pela professora Nathalie. Isso traz um respaldo maior para que você tenha abordagem de 2 professores e que você consiga absorver os conteúdos da forma mais tranquila possível. Vamos lá, gente, seguir firme aqui, sempre lembrando que nós trabalhamos em conjunto, não é um professor que vai lá e elabora uma aula de forma isolada, é um trabalho em conjunto, com debate, para a gente fazer com qualidade o seu conteúdo. E nós estamos aqui para a questão número 11. Olha aqui a questão número 11. O mapa da saúde é um instrumento utilizado no planejamento em saúde para a identificação das necessidades e a orientação do planejamento integrado dos entes federativos. Porque nós sabemos que os municípios fazem o planejamento juntamente com os estados e com as regiões de saúde. Enfim, tem que ter essa integração, que é a nossa gestão solidária e a gestão cooperativa no Sistema Único de Saúde, contribuindo assim para o estabelecimento de metas a serem alcançadas e problemas a serem superados. Item número 11, questão número 11, verdadeiríssima. Questão número 12. As instâncias de controle social no SUS denunciam reiteradamente o paternalismo do Estado, entendido como uma prática que, está dando aqui o conceito do paternalismo do Estado, que é uma prática que, no contexto das políticas de saúde, gera um processo de acomodação das pessoas. Está falando que o Estado ele promove as ações de saúde e as pessoas vão ficar acomodadas e que nós temos essa organização na saúde brasileira, gente? Claro que não. Nós sabemos que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. É um dever do Estado. E esse dever não exclui o das pessoas, das famílias e das empresas. E nós temos a autonomia como um dos princípios basilares, principalmente da Política Nacional de Humanização. Então não tem esse sistema de gerar dependência, mas sim de dar um apoio e de dar o suporte e de garantir o direito à saúde a todos. Então o item 12, que é a questão 12, está falso, gente. Essa questão de paternalismo do Estado está completamente descabida. Então, não temos dúvida que é um item errado. Na hora da sua prova, uma questão como essa, você não vai ter dúvida, vai marcar errado. Então, é uma questão garantida, gente. Vamos lá, questão número 13. A descentralização do sistema público de saúde reforça o papel dos municípios e de suas unidades de saúde na condução da política de saúde. Falamos bastante sobre isso. Inclusive, a municipalização é a tradução da descentralização a nível municipal, incluindo o planejamento e a organização dos serviços correspondentes. Perfeito, gente. Então, observamos aqui o quê? Que a questão 13 está verdadeira, gente. Esse item está correto. E as questões do CESP não necessariamente são literalidade das normas. Precisamos entender, compreender. Por isso que nós estamos fazendo esse debate. Muitas vezes demoramos um pouco mais nessa nossa análise, nesse nosso debate, mas nós vamos adquirir uma compreensão melhor do nosso conteúdo e acertar as questões com tranquilidade e segurança. Vamos lá, gente. Então, questão número 13, verdadeira. Questão número 14. Na organização do serviço de atenção primária, o desafio é adequar a atenção ao perfil epidemiológico da população. Com certeza, tem que atender à necessidade da população. Inclusive, isso é um princípio do SUS que está lá no artigo 7º. Uma vez que grande parte dos serviços tem sua atenção voltada às doenças infecto-contagiosas, hanseníase, tuberculose, por exemplo. Não incorporando de forma suficiente, está dizendo que não incorpora da forma que é adequada.
Nós temos, mas não o suficiente as tecnologias necessárias para a prevenção, o controle e o tratamento de doenças crônico-degenerativas, a exemplo da diabetes, a exemplo da hipertensão. Professor, eu entendi. Quer dizer que a atenção básica ela é importante, ela tem que atender a necessidade epidemiológica daquela comunidade, muitas vezes está direcionada para o perfil de atendimento de pessoas com tuberculose, hanseníase, e deixa a desejar a parte de atenção às pessoas com doenças crônico-degenerativas. Olha só, gente, vamos entender que esse item está perfeito, está verdadeiro. E aqui a gente tem o seguinte, o sistema ele funciona, mas não é perfeito. Nós temos alguns problemas. É isso que está na nossa questão 14. Aquela outra questão que dizia que a atenção secundária e terciária estão superlotadas, estão com uma demanda maior, porque a atenção básica não funciona, não é resolutiva, já era uma distorção. Não podemos ter também aqui uma distorção dos fatos. Já era algo muito distorcido da realidade. Ela funciona, tem resolutividade, não é aquela resolutividade que nós desejamos, mas existe a resolutividade. Isso é importante frisarmos. Então, vamos seguindo aqui, questão número 15. As informações em saúde devem contribuir de maneira eficiente para a orientação e o planejamento do processo de regionalização em saúde. No que se concerne a esse assunto, julgue os itens subsequentes. Vamos lá, questão número 11. É assim que é feito as provas do CESP. Lembrando que nós trouxemos todas as questões dos temas de legislação do SUS que são cobrados na EBSER, que foram explorados nessas provas de 2016, 2017 da CESP. Então aqui é a realidade de como as questões dessa banca são exploradas em provas. Nós não excluímos aqui nenhuma questão sobre essa temática. Vamos aqui? Então, a nossa questão número 15. A incidência traduz a ideia de intensidade com que acontece a morbidade em uma população, ao passo que a prevalência descreve a força com que subsistem as doenças nas coletividades. Professor, isso aqui é importante, mas não é um tópico que eu vejo ser cobrado nas provas da EBSER. Esse tópico aqui, gente, de indicadores de saúde, pode sim ser cobrado na parte específica, principalmente dos cargos de enfermagem, por isso que nós trouxemos aqui. E é um tema que a banca CESP adora, cobra em várias provas, por isso que nós vamos aqui só fazer uma abordagem aqui de forma direcionada. Olha só o que está falando. Incidência, gente, são os casos novos de uma determinada doença. Prevalência são os casos existentes, que são os casos antigos, mais os casos novos. Os casos que existem sobre determinada doença. Por exemplo, em 2016, a incidência de tuberculose em uma determinada equipe da família foram de 10 casos. Tivemos 10 casos, que é a incidência. Em 2017, nós tivemos 6 casos, e daqueles 10 casos, 5 foram curados. Então, nós tivemos 5 casos anteriores, mais 6. 11 casos são os existentes, que é a prevalência. Então, a incidência traduz a ideia de intensidade com que acontece a morbidade em uma população, a doença em uma população. Ao passo que a prevalência descreve a força com que subsistem, olha só, as doenças nas coletividades. Então, a incidência é a força de ocorrência atual. A prevalência é como essas doenças elas vão se manter. Olha, se subsistem, se mantêm ao longo do tempo, porque são os casos existentes. Então, o item 15 está verdadeiro. Vamos lá, questão número 16. Uma região de saúde deve ser organizada de forma a ofertar à população de determinado conjunto de municípios limítrofes, municípios que estão juntos, em uma região de saúde, que essa é a definição de uma região de saúde. Ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência e atenção psicossocial. Perfeito. E também vigilância e saúde, gente. Ficando a atenção ambulatorial especializada e hospitalar a cargo do Estado. É óbvio que está falsa essa questão, está errado esse item, pois a atenção hospitalar e a atenção ambulatorial especializada fica a cargo também dos municípios. Nós temos que, na parte de alta complexidade, alguns serviços podem ser desempenhados pelos estados, mas a maior parte da atenção ambulatorial especializada e hospitalar é feita pelos próprios municípios dentro das regiões de saúde. Item completamente falso e está em desacordo com o que nós falamos sobre os requisitos para a implantação de uma região de saúde. Vamos lá, gente, seguindo aqui, questão 17.
com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde em um espaço geográfico específico, as redes de atenção à saúde reúnem um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente. Professor, que conceito interessante. Nós falamos sobre o que era a rede de atenção à saúde, inclusive exemplificamos sobre a rede de atenção às urgências. E com isso a gente vai analisar que tem aqui nesse item integralidade e a finalidade, a gente tem o objetivo principal das redes, e vai ser feita em um espaço específico, que pode ser de um município ou de um conjunto de municípios, que é o processo de regionalização, e ela se reúne em um conjunto de ações e serviços que são articulados. Então, serviços e ações de saúde articulados. Então, nós temos a hierarquização. Por isso que nós vamos gravar que rede de atenção à saúde é a regionalização, mais a hierarquização, com a finalidade, com o objetivo de alcançar a integralidade. Ficou bem fácil, item 17, eu não terei dúvida alguma que está verdadeiro. E na hora da sua prova, você terá essa convicção que é essencial nas questões do CESP. Nas questões de ABCDE, muitas vezes nós procuramos a melhor resposta e acertamos. Aqui não. Aqui você tem que ter convicção se é verdadeiro ou se é falso. Segurança. E você vai adquirir isso como? Estudando todo o conteúdo e resolvendo as questões anteriores da própria ABC, do CESP, da FCC, que é uma banca também que traz uma abordagem pouco parecida com o CESP. E isso de forma atualizada na literatura. Porque eu estou falando isso várias vezes. Se você estudar uma aula que está desatualizada, você pode aprender algo errado. Se você errar uma ou duas questões na hora da prova, pode lhe tirar a vaga e a aprovação. É sério, gente. Tem que ter responsabilidade. Por isso que nós temos uma atualização que é semanal em nossos cursos. E isso é essencial, pois as atualizações são cobradas nas provas que se aproximam. Então vamos lá, com foco, direcionamento, e você vai alcançar a aprovação. Estamos já na reta final aqui dessa nossa primeira revisão de muitas que virão, tanto da parte da legislação do SUS, das outras disciplinas de conhecimentos básicos, como da parte específica de enfermagem, que nós faremos por temas: suporte básico de vida, a parte de hipertensão, a parte de diabetes, com as questões da banca CESP. Essa é a melhor forma. Tem que estudar também com organização, com planejamento, para que você alcance um estudo de alto desempenho e, consequentemente, a tão sonhada aprovação. Vamos lá, questão número 18. As taxas de prevalência e incidência são os indicadores de morbidade mais utilizados no planejamento e na avaliação das medidas de prevenção e controle de doenças de agravos. Então, quais são os principais indicadores de saúde? Incidência e prevalência. Você percebeu que a questão aqui do CESP, ela trouxe região de saúde, indicadores, então traz às vezes conceitos sobre estratégia da família, enfim, ela faz uma abordagem geral de entendimento da gestão, planejamento do SUS. Então, embora você tenha lá um edital com o conteúdo da parte específica da legislação do SUS bem definido, na parte de enfermagem, por exemplo, pode ser cobrado qualquer coisa sobre essas políticas. Então, precisamos estudar com direcionamento. Vamos lá. Questão 18, então, está verdadeira, está certíssima. Questão 19. A prevalência indica o número de casos conhecidos de uma determinada doença, que é mensurada, essa prevalência é medida com base na soma dos casos anteriormente conhecidos e que ainda são existentes, ou seja, aqueles casos que não teve a cura, com os casos novos registrados desde a data do último levantamento. São os casos existentes. Essa é a definição de prevalência, item 19, verdadeiro. E vamos aqui falar mais uma vez sobre o processo de planejamento e orçamento do SUS, de acordo com o que dispõe o nosso decreto 7508. Então, o planejamento começa em cada município. Depois faz-se o planejamento estadual, depois o planejamento nacional. Inclusive, as conferências de saúde são organizadas dessa forma. Primeiro temos as conferências municipais, depois as estaduais, para termos a Conferência Nacional de Saúde, que são realizadas a cada 4 anos. Então, o planejamento ele é ascendente. Nós não vamos fazer de cima para baixo, mas sim dos municípios para os estados e dos estados para o nosso país, para entendermos a realidade do país como um todo. Então, precisamos também fazer um planejamento real. Não podemos fazer um planejamento com fantasias sem prever o que tem no orçamento disponível para ser utilizado na saúde. Então tem que ser o quê? Com prioridades
para as ações que são elencadas como mais importantes de acordo com a epidemiologia. Então tem que priorizar as ações, porque a aplicação de recursos ela será feita de acordo com as prioridades. Olha só, gente, então é ascendente do nível local até o nível federal, com participação dos órgãos deliberativos desse sistema, a exemplo das conferências de saúde, que nós temos a participação que é feita pelo segmento de quem? Dos usuários, dos profissionais de saúde, dos gestores e dos prestadores de serviço, tanto do SUS como da iniciativa privada. Então, e vai se compatibilizar as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Tem que compatibilizar, gente. Quais são as prioridades, quais são as necessidades com a disponibilidade de recursos. Vamos para a nossa questão número 20. Questão ABCDE, que foi do TRT da 8ª região. Acerca da estrutura organizativa, do planejamento e da assistência à saúde do SUS, bem como da articulação interfederativa da política e dos serviços de saúde nacional, assinala a opção correta. Com a criação do SUS, foram extintas do Sistema de Saúde a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, a RENASE. A RENASE foi criada, gente, pelo Decreto 7508. E ela vai reunir todas as ações e serviços de saúde do SUS para termos a integralidade. Ou seja, quais são os serviços de saúde que nós precisamos ter no SUS funcionando para que a gente alcance a integralidade, que é atender às necessidades de saúde das pessoas de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. E a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME também, que reúne esses medicamentos essenciais, que foi criada pelo Decreto 7508. Lembrando que essa RENAME e RENASE elas precisam ser atualizadas a cada 2 anos. Temos várias informações importantes sobre elas, mas eu sei que você vai estudar as nossas aulas lá do curso de legislação do SUS ou do curso completo de enfermagem para concursos e terá acesso a isso. Professor, por que você fala que esse conteúdo está no curso de enfermagem para concurso e residência? Porque o próprio nome já diz, o curso completo ele tem a parte específica de enfermagem e conhecimentos básicos. É um curso só, que você tem todo o direcionamento, com conteúdo, um filtro inteligente que você pode colocar lá só as disciplinas que serão temas da EBSER e o cargo que você vai fazer, ser enfermeiro técnico. Tem a parte específica e a parte básica. Então, é um curso bem direcionado, além de ter as questões do CESP em cada uma dessas disciplinas e de outros concursos importantes que nós temos na enfermagem no nosso Brasil. Exemplo da CESAP-RN e Prefeitura de Natal, que é a banca UFRN. Nós também temos lá as questões da banca UFRN. Se você for fazer outro concurso, você também terá lá as outras questões daquela banca, se for um concurso de abrangência regional, estadual, nacional. Então, vamos lá, gente. Olha só, a letra A está completamente falsa. Letra B. O contrato organizativo da ação pública em saúde é um instrumento substitutivo às pactuações das comissões intergestoras nacional, estadual e regional. Professor, agora eu me compliquei. Então, nós temos as comissões. Nessas comissões, nós vamos definir regras, vamos definir pactuações e acordos, que são as comissões intergestores. Tem a regional, tem a CIB, e tem a CIT, que é a nacional. E nós temos também o COAP. O COAP, gente, é um documento, é um acordo em que os municípios de cada região de saúde vai firmar responsabilidades, deveres, ações que vão desenvolver. Porque cada um tem suas responsabilidades, seus deveres, as metas que devem ser cumpridas. Então, o COAP, ele não extingue as comissões intergestores. Pelo contrário, são instrumentos que são complementares no Sistema Único de Saúde. Então, está falsa a letra B. Letra C, vamos lá. As formas de acesso da população indígena ao serviço de saúde são iguais aos demais cidadãos brasileiros em qualquer território. Perfeito, professor. Nós precisamos valorizar a cultura indígena e eles precisam ser tratados com igualdade. Olha a pegadinha, gente. Na verdade, são diferenciadas. O índio, a população indígena, ela precisa ser respeitada em relação à sua economia, à sua questão social e principalmente à sua cultura alimentar, seus hábitos no atendimento à saúde. Precisamos, então, ter um atendimento diferenciado. E isso não quer dizer que eles serão privilegiados, não. Eles só serão respeitados em sua carga cultural e em seus hábitos. Por isso que o item C está falso. Aqui é uma redação do Decreto 7508. Então, vamos seguindo. Letra D. Região de saúde corresponde à área circunscrita ao hospital do município que requer maior atenção da assistência. Nada a ver, gente. Região de saúde vai ser a reunião de municípios limítrofes que tenham a mesma integração de transporte cultural e que vai
se organizar, esses municípios vão se organizar para o atendimento das necessidades de saúde daquela população, da reunião dos municípios. A letra D está falsa. E a letra E, o planejamento da saúde deve ser ascendente e integrado. Claro, começa dos municípios e precisa ter integração entre municípios, estados e União. Do nível local ao federal, perfeito, devendo ser estabelecido após consulta aos conselhos de saúde, tem que ter a participação dos órgãos deliberativos, e a partir da compatibilização entre as demandas das políticas de saúde e a disponibilidade de recursos financeiros, ou seja, fazer o que tem disponível em recurso no orçamento. Então, a letra E está perfeita. Lembrando aqui também que para a iniciativa privada, o planejamento tem o quê? Ele é recomendado. Agora, para a iniciativa pública, ele é obrigatório. Então, nós temos essa situação que é importante. Então, a iniciativa privada na saúde tem essa recomendação. E na iniciativa pública é obrigatório o planejamento em saúde.